1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23, a mensagem da Santa Ceia. Aleluia. Glórias a Deus. Uma vez por mês, né, irmãos? Nós celebramos a ceia do Senhor e fazemos leitura desta passagem, né? Que vai falar a respeito de como a igreja do Senhor deve celebrar a Santa Ceia, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém, irmãos? Vamos orar nesta noite? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, mais uma vez nós te adoramos, te engrandecemos e te louvamos. Até aqui, Senhor, a tua igreja te adorou e entregou a ti, Papai, o sacrifício da adoração. Mas a partir deste momento eu entrego, Senhor, este microfone em tuas mãos. Papai, eu entrego este momento, Senhor, e rendo a ti, Papai, esta igreja, este culto, para que a partir daqui, Senhor, não venha a ser mais a tua igreja, mas que venha a ser o teu Espírito falando e transmitindo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós neste lugar. Tome a liberdade, Senhor, de fazer conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Se puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir, porque é só Ele. Irmãos, o versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Nós sabemos, irmãos, que nesta passagem Paulo estava se dirigindo à igreja de Corinto. Paulo não foi um dos discípulos terrenos de Jesus, ou seja, ele não estava entre os 12 apóstolos que Cristo escolheu e chamou para a vida em após si. Paulo não estava entre Pedro, Tiago e João. Paulo não viu o ministério terreno de Jesus. Paulo não participou do ministério terreno de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que logo após Jesus ele ser ressuscitado e subir aos céus em ascensão, Paulo vai tomar participação, mas não em favor da igreja de Cristo, pelo contrário. O apóstolo Paulo vai se tornar um grande perseguidor da igreja, porque até este momento Paulo não conhecia Jesus. Paulo não havia andado com Jesus, Paulo não havia testemunhado aquilo que Jesus operou enquanto no seu ministério nesta terra. E a Bíblia vai dizer que por um tempo Paulo começa a perseguir a igreja de Cristo. Paulo não conhecia Jesus, Paulo não conhecia a igreja de Cristo. E a Bíblia vai dizer que amando e com a permissão dos sacerdotes, ele agora começa uma implacável perseguição contra a igreja de Cristo.
Bíblia vai dizer que ele aspirava ameaças e morte, era como um touro bravo, querendo a todo custo pegar aquele que estava diante dele. E a Bíblia vai dizer que numa dessas incursões de Paulo, quando ele vai perseguir a igreja de Cristo lá na cidade de Damasco, capital da Síria, a Bíblia vai dizer que Paulo está indo, está com cartas trazendo consigo, pronto e com a permissão para prender e matar aqueles que pertenciam à igreja de Jesus. E quando ele está indo para perseguir a igreja de Cristo, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, quando ele estava prestes a chegar em Damasco, alguma coisa começa a acontecer. Aleluia. Calma aí, vamos chegar lá. Quando ele está pronto para chegar na cidade de Damasco, a Bíblia vai dizer que no caminho, enquanto ele estava para chegar na cidade, alguma coisa começa a acontecer com ele e com aqueles que vinham junto dele. A Bíblia vai dizer que começa um barulho sem explicação. No meio daquela estrada desértica, o vento começa a soprar de uma forma diferente. Algo começa a acontecer, eles não sabem o que está acontecendo. De repente, um clarão no céu, uma luz muito forte. E quando Paulo olha para aquela luz, a Bíblia vai dizer que ele cai do seu cavalo, porque todos que tentam perseguir a igreja de Cristo hão de cair do seu cavalo. E a Bíblia vai dizer que daquele clarão, Paulo imediatamente fica cego, e quando ele começa a palpar para entender o que estava acontecendo, uma voz do céu brada dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E até aquele momento, Paulo é a transliteração do nome Saulo. Saulo no hebraico é Saul, mas quando a gente traduz o nome Saulo para o grego, então vira Paulo. Glória a Deus. E aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ou Paulo, sem entender o que estava acontecendo, ele não sabia o que estava acontecendo. A Bíblia vai dizer que ele diz: quem és tu? O que está acontecendo comigo? Quem é você quem fala a mim? E aquela voz bradou do céu dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Enquanto Paulo pensava que estava perseguindo a igreja de Cristo, ele estava tentando lutar contra o próprio Cristo. Ou seja, aqueles que lutam contra a tua vida, aqueles que lutam para tentar te paralisar, na verdade não estão lutando contra você, estão lutando contra o Senhor Deus que é na tua vida. E eu tenho um recado de Deus para você nesta noite: nenhuma batalha que Jesus entrou, ele perdeu. Se lutam contra você, enfrentam o teu Senhor, e o teu Deus é especialista em vencer batalhas. Paulo pensava que estava perseguindo a igreja, mas na verdade ele estava perseguindo o Deus da igreja. Paulo pensava que estava matando os cristãos, mas na verdade ele estava tentando lutar contra o próprio Cristo. E a Bíblia vai dizer que ele cai ali desesperado, fica cego durante 3 dias, ele perde a sua visão. Você não sabe o que está acontecendo, até que Deus vai dar uma palavra a um homem chamado Ananias. Glórias a Deus, se não me foge a memória. Ananias, algo assim. O profeta, e Deus fala para ele: agora você vai lá na cidade de Damasco, numa rua chamada Direita. Lá tem um homem que eu tenho escolhido para me servir. Ele vai fazer cumprir a minha vontade. Aí o profeta diz: mas Senhor, quem é este homem? Este homem, ele é conhecido por Saulo, mas eu vou trocar o nome dele, ele vai ser um Paulo na minha vida. Ele outrora era um perseguidor do meu povo, mas agora ele vai passar a ser perseguido por amor do meu nome. E ele fala: meu Deus, eu não vou lá não. Qual Jonas, né? Não, eu não vou não. Aquele homem, ele é mau, eu tenho ouvido muito falar a respeito dele, que ele não teme a ninguém, ele tem perseguido a igreja. Mas o Senhor diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Olha como que Deus, irmãos, é especialista em pegar aquilo que a gente pensa que não tem serventia no seu reino e traz para a sua presença para ter utilidade para a sua obra. Tem horas que a gente pensa: mas aquele ali não vai vingar, mas eu não sei isso, não sei desse jeito. Quando o Senhor conclama a Moisés para fazer a tua obra, Deus diz: Moisés, vai e fala com o faraó. Aí Moisés diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem
homem de língua pesada, eu não sei como pronunciar direito as palavras. Sabe o que o Senhor disse para Moisés? Moisés, quem que fez a boca? Quem fez a língua? Se for preciso, Deus muda a estrutura da boca, da língua, do corpo, da vida, mas Deus vai fazer cumprir os seus propósitos. E aí Paulo, irmãos, neste momento Jesus já tinha sido assunto aos céus, os discípulos estavam escondidos com medo da perseguição, e Paulo não havia andado com Cristo, então ele não viu os ensinamentos de Cristo pessoalmente. Mas como Deus tinha uma obra na vida dele, o próprio Jesus aparece para ele, o constituindo como apóstolo dos gentios. Grande parte do Novo Testamento que nós seguimos, que nós aprendemos, foi escrito por este homem chamado Paulo. E aqui, irmãos, no versículo 23 ele diz: porque aquilo que eu recebi do Senhor. Paulo aprendeu diretamente de Cristo qual era a importância do culto de Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo aprendeu diretamente de Jesus, não daquele Jesus que caminhou nesta terra, mas daquele Jesus ressuscitado, que subiu ao céu em ascensão e que apareceu para ele no caminho de Damasco. E ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E ele continua dizendo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: o que eu estou ensinando a vocês não foi Pedro quem passou para mim. O que eu estou ensinando para a igreja não foi João quem me ensinou. O que eu estou passando para a igreja nesta noite foi aquilo que eu recebi diretamente de Jesus. Ele ensinou que todas as vezes em que nos reuníssemos em teu nome, o pão que simboliza o seu corpo deveria ser comido, e o suco da uva que simboliza o seu sangue deveria ser bebido como um novo testamento do que Cristo fez. Não foi Pedro que escreveu, não foi Paulo, não foi João quem passou para ele. Foi o próprio Jesus quem lhe deu a ordenança do culto de Santa Ceia. E às vezes a gente fala assim: mas culto de Santa Ceia, irmão Francisco, é só mais um culto. Culto de Santa Ceia, não tem problema perder. Não. Mas eu estou com uma dorzinha lá no fio de cabelo, lá no dedãozinho do pé. Eu não vou no culto de Santa Ceia, não. Irmãos, foi o próprio Jesus que instruiu a Paulo a passar para a igreja de Corinto. Se a gente não obedece essa passagem, ou quando o pastor fala: irmãos, não perca o culto de Santa Ceia, e a gente fala assim: mas eu estou com uma dorzinha no pé da orelha, eu não quero ouvir o pastor, eu não vou, não. Nós não estamos desobedecendo ao pastor, ao pregador, mas ao próprio Jesus, quem deixou essa palavra ao apóstolo Paulo, quando ensinou a respeito da Santa Ceia. Irmãos, a salvação, ela é individual. Glória a Deus. A ceia, irmãos, ninguém é obrigado, de forma alguma. A ceia, irmãos, não é: o pastor está falando, eu tenho que ir porque eu sou obrigado. Não, irmãos, a salvação, assim como tudo na Bíblia, seja Santa Ceia, batismo ou qualquer outra passagem de obediência à palavra de Deus, é individual e por escolha própria. Nós escolhemos se vamos obedecer ou não. Cabe a nós se nós vamos dar ouvidos ou se não vamos. A Bíblia vai dizer, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16: saberás, pois, tu, homem, se salvarás sua mulher? Ou saberás tu, mulher, se salvarás o teu marido? Porque, irmãos, todos nós ouvimos a mesma palavra, mas tem um que na direita quer ouvir e outro que na esquerda não quer ouvir. Tem um que vai querer obedecer, outro que não vai querer obedecer, e é um direito de cada um. Glórias a Deus. Só que o que nós devemos entender é que esta palavra e este ensinamento não foi dado por Pedro, por João, por Tiago e nem por Paulo. Paulo só escreveu aquilo que o próprio Jesus deixou como mandamento para a igreja. E a gente tem hora que negligencia o culto de Santa Ceia. Mas isso não tem problema, irmãos. Só para os irmãos saberem. A título de curiosidade, de conhecimento. No Antigo Testamento,
toda a lei e os profetas, tinha mais ou menos ali, quando se traz todo o mandamento do Antigo Testamento que o povo judeu haveria de obedecer para andar segundo aquilo que Moisés instituiu a mão de Deus. Para que o povo judeu, para que os israelitas pudessem cumprir tudo que Moisés deixou estabelecido nos 5 livros da Bíblia, tudo que a lei e os profetas deixam determinado, vai girar em torno de 613 mandamentos que eles deveriam obedecer. 613 leis que o povo do Antigo Testamento tinha que obedecer para que pudesse andar nos caminhos do Senhor. Agora, no Novo Testamento, 2 coisas apenas Jesus deixou estabelecido para a igreja obedecer. 2 coisas. Dos 613, Jesus ele vai deixar apenas 2 coisas como mandamento para a igreja, para que até o fim dos dias nós viéssemos a obedecer. A primeira coisa que Jesus deixou estabelecido está lá em João capítulo 3. Quando Nicodemos vai ter com Jesus de noite, ele pergunta: Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus disse para ele: Nicodemos, na verdade vos digo, que necessário vos é nascer de novo. Ali Cristo estava estabelecendo que se nós quiséssemos andar pela sua palavra, em primeiro lugar, nós devemos descer as águas do santo batismo. Não dá para falar que eu vou servir a Cristo, eu vou andar na presença de Cristo, se eu não cumprir o mandamento que me deixou estabelecido. Necessário vos é nascer de novo, porque aquele que é nascido de carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. A primeira coisa não dá para escapar disso. Irmãos, isso é tão sério que a gente deixa passar tão desapercebido, às vezes não se importa com o batismo, que o próprio Jesus, para nos dar o exemplo, antes dele